É um privilégio estar aqui com vocês e agradeço muito o convite da DVB. Quando eu estava pensando nessa apresentação, eu pensei em trazer algo além do caso de Spotify, porque o caso do Spotify é um caso interessante, acho que vocês vão gostar, depois a gente vai abrir para perguntas, mas eu queria trazer um pouco mais, eu queria trazer uma mensagem que pudesse ficar para todos vocês aqui, de como usar alguns dos aprendizados do Spotify e dos meus aprendizados, que antes de Spotify passei 18 anos e meio em marketing de grandes organizações, de organizações tradicionais e de muito êxito ainda. Então eu vou começar falando um pouco de inovação e de Suécia. E eu vou falar um pouco de Suécia porque acho que aqui todo mundo já leu, já escutou muito falar sobre Vale do Silício, né? E todo mundo pensa que o Vale do Silício é o lugar mais propício do mundo a grandes inovações. Realmente é, mas existem outros lugares. E é por isso que eu quero colocar uma outra perspectiva e trazer um pouco da cultura e do que acontece na Suécia e de outras startups da Suécia, inclusive. Eu não treinei isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Deu. Primeira coisa que eu queria definir com vocês antes são dois conceitos de inovação, que é a inovação incremental e a inovação disruptiva, né? E quando eu fui convidado, a gente falava que o Spotify seria o caso de disrupção. O que é inovação incremental? Acho que todo mundo sabe, mas eu queria combinar com vocês o que é, a regra do jogo. Inovação incremental é aquela inovação que você pega um mercado existente, um produto existente, um serviço existente, faz uma pequena melhoria, e essa pequena melhoria ela é percebida pelo esse mercado massivo, pelos seus consumidores, como algo realmente que valeu a pena. Já uma inovação que é disruptora, o que acontece com essa inovação? A gente está falando de um novo mercado, de um novo produto, de um novo serviço com uma característica. Nem sempre vai ser percebido como incrível nos primeiros anos de vida, nem sempre você vai ter margem positiva, nem sempre você vai ter um P&L saudável, um cash flow saudável. O que faz com que grandes organizações muitas vezes abandonem esse tipo de inovação para defender o seu negócio existente, que é defendido através do quê? Inovação incremental. Aqui um número interessante para vocês, na lista das maiores empresas do mundo, né, na Fortune 500, em 1975, a expectativa de vida de uma empresa lá era de 30 anos. Nem sempre expectativa de vida significa que ela vai deixar de existir. Pode ser uma aquisição, pode ser uma fusão. Em 2012, caiu para 12 anos. Na mesma lista, a gente vê que entre 1957 e 97, 40 anos, só 37% das empresas que estavam nessa lista continuaram nessa lista. E eu trago esses dados aqui porque o que acontece é uma falha na liderança para a gente ter números tão baixos. Existe uma falha na liderança de grandes empresas, de empresas estabelecidas. E eu passei por essas empresas e eu falhei nessas empresas também. Por que existe uma falha de liderança? 3 principais pontos. Primeiro, não se investe em novas tecnologias. Essa é uma delas. A segunda é quando se investe numa nova tecnologia, mas se investe na tecnologia errada. Alguém já ouviu falar da Navitec aqui? Talvez poucos. A Nokia comprou a Navitec em 2007, um pouco antes do lançamento do iPhone. A Navitec colocava sensores nas estradas, nas ruas. Para quê? Sensor físico. Para dizer se estava trânsito ou não. Foi isso que a Nokia comprou. Um sistema físico de medição de trânsito por 8,5 bilhões de dólares. Mais do que o valor pelo qual a Nokia foi vendida em 2013 para a Microsoft. O que a Nokia não esperava era o iPhone e uma startup israelense chamada Waze, que acabou com esse produto. Então, investiu na tecnologia errada. No primeiro caso, de não investir em tecnologia, que era um exemplo que eu estava pulando, mas eu gosto muito, é Blockbuster. Blockbuster teve 5 anos para fazer alguma coisa contra o Netflix. 5 anos. Fez o quê? Nada. E faliu. O terceiro ponto é cultural. E aqui eu quero também definir um pouco cultura, né? Cultura é comportamento. Cultura é como as coisas são feitas nas nossas empresas.
E o ponto cultural, ele é muito importante porque o que é necessário numa empresa estabelecida é uma habilidade para defender e atacar ao mesmo tempo. Defender o negócio atual, defender o que está dando dinheiro, mas não vai ser o principal business lá na frente, e desenvolver algo novo. Que é o que eu coloco aqui, que é uma liderança ambidestra. Escrever com a mão esquerda e com a mão direita. E não necessariamente você tem que ter a mesma pessoa fazendo isso, mas você tem que ter uma empresa fazendo isso, desenvolvendo esse tipo de liderança. Por que que isso não acontece? Aí eu trago um conceito de um professor de Stanford, que chama Baba Shiv. Então é muito legal, vocês podem ir online, tudo que ele faz está publicado, é aberto. E ele identifica 2 tipos de pessoas em organizações. E, para facilitar, ele chama de tipo 1 e tipo 2. Não tem nada mais pragmático do que isso, né? Muito fácil de lembrar. Tipo 1, tipo 2. Por que que tipo 1 está grande? Porque é quem predomina nas grandes organizações, nas organizações estabelecidas, nas organizações exitosas. A maioria de vocês trabalha nessas organizações. O que acontece com o tipo 1? O tipo 1 navega entre 2 polos, estresse e conforto. Estresse sendo negativo e com muito estímulo, conforto sendo muito positivo, sem estímulo nenhum. Então, você está em estresse, você busca conforto. O tipo 2 navega entre 2 polos, monotonia, não tem estímulo e não é atrativo. E busca de novas oportunidades, um monte de estímulo e muito atrativo. Então, esses são os tipos que existem nas organizações. O tipo 1, ele tem medo de errar. O tipo 2, ele tem medo de perder uma oportunidade. Então, esses 2 conceitos são muito importantes, a gente vai falar um pouquinho mais deles e de como isso é desenvolvido dentro do Spotify para a gente continuar inovando. Agora eu dou um pulo na Suécia. E eu quero falar um pouco de Suécia para vocês entenderem alguns fatores que propiciam o nascimento de startups, não só como Spotify, mas outras que eu vou mostrar aqui. O primeiro ponto é muito ligado ao governo, é ligado à infraestrutura de telecomunicações, é um ensino de altíssimo nível, é uma rede social que dá educação, que dá saúde, que dá apoio à criança, ao adolescente, ao idoso. É um lugar onde existe realmente condições para você tomar risco, para você empreender. Mas não é só o governo, tem uma questão cultural, e esse é um estudo que trabalha 3 dimensões, eu vou falar um pouco delas, e tem uma comparação aqui entre Japão, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Suécia, como vocês veem. E a Suécia tem os scores mais baixos nessas 3 dimensões. A primeira dimensão em pretinho lá, eu não sei porque é chamado masculinidade, mas eu acho que talvez as mulheres vão entender isso melhor do que os homens. A masculinidade significa top-down, significa hierárquico e significa egocêntrico. Acho que por isso que falam que as mulheres são melhores líderes do que os homens. E você vê o score que a Suécia tem em masculinidade dentro de organizações. São organizações participativas, focadas em relacionamento e totalmente horizontais, não hierárquicas. A gente fala de evitar incerteza também. O que acontece com as organizações onde isso é alto? É a busca da zona de conforto. O que acontece em empresas suecas, em geral? É a busca do novo, da ambiguidade, da inovação. E o terceiro ponto é a distância do poder. E a distância do poder, mesmo nos Estados Unidos, você vê que é alta. E que distância do poder é essa? É hierarquia, puramente hierarquia. Numa organização com esses valores, como na Suécia, não é porque uma pessoa é chefe que ela tem a verdade. E ela pode ser desafiada a todo momento. E isso faz com que não só o Spotify, mas o Minecraft, que quem tem filho conhece muito bem, seja criado na Suécia, o King de jogos, o Skype, o iZettle de pagamentos, o Klarna de pagamentos e o Spotify também. E entrando um pouco na questão mais específica do Spotify, levanta a mão quem usou Napster aqui em 99. Não é tanta gente. Eu estava na USP há uns 6 meses atrás,
e eu estava falando com o pessoal da engenharia na Semana do Empreendedorismo. E eu usei o Napster de exemplo e pedi para levantarem a mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém. E eu esqueci que eles tinham 23 anos, 22 anos, 21 anos. Eles tinham nada, eles eram crianças mesmo quando o Napster surgiu. Mas eu estou falando do Napster aqui porque o Napster derreteu a indústria da música. Se tem alguém aqui da indústria da música, vai entender o que eu estou falando. Em 99. E aí minha opinião é que a indústria da música perdeu uma grande oportunidade de abraçar o Napster e fazer o Napster legal. Ela combateu o Napster perdeu, mas outros proliferaram e a indústria derreteu, acabou. Eu vou dar uma perspectiva para vocês. A indústria da música faturou no ano passado, inteira, de música gravada, um pouquinho menos de 15 bilhões de dólares por ano, no ano de 2014. A indústria do vídeo faturou 1 trilhão. Então, quando você entende essa diferença, você entende o que o Spotify veio fazer. O Spotify tinha uma visão de acesso legal e instantâneo a todas as músicas do mundo, pagando os artistas. Demorou 3 anos para o nosso sócio, fundador, presidente, tirar essa ideia do papel. 3 anos de convencimento com as gravadoras, com as donas do conteúdo, com artistas, para fazer um teste na Suécia. Importante mostrar também que a maneira como a gente se organizou tem muito a ver com a cultura sueca. Esse primeiro slide reforça uma crença que a gente tem na empresa de que não necessariamente quando você cresce e ganha escala, a inovação acaba. E então a gente se organizou na parte de produto em mini startups de no máximo 8 pessoas, que a gente chama de squads. É assim que a gente desenvolve produto. Os squads são totalmente independentes, a gente tem mais de 100 squads, e são mais de 100 startups que trabalham em tribos. Então, quando elas têm temas próximos, elas estão trabalhando próximas, mas com total autonomia. E aquele PO é o dono do produto, mas o dono do produto ele não diz como as coisas têm que ser feitas, ele só define os problemas que têm que ser solucionados. Então, a gente cresce, a gente já está com mais de 2.000 funcionários, que até pouco tempo atrás a gente tinha uma centena de funcionários, 2, 3 anos atrás, só que a gente continua inovando por essa estrutura que a gente colocou, para a gente não deixar com que o gigantismo ingesse a empresa. Outro ponto importante é um conceito que se usa dentro das empresas em 2 polos distintos, autonomia e alinhamento. Quanto mais autonomia, menos alinhamento. Em geral é isso. A gente não acredita nisso. A gente acredita que a autonomia e alinhamento são 2 dimensões totalmente separadas e trabalha naquele quadrante ali de autoalinhamento e autoautonomia. Então existe alguém falando realmente qual é o problema a ser solucionado, mas as pessoas vão solucionar o problema da maneira como elas bem entenderem. Então o exemplo que está lá, ninguém chega e fala, aqui tem um rio, temos que atravessar, construa uma ponte. Não, a gente tem que atravessar por isso. Mas como atravessar é um problema da equipe que vai trabalhar. E existe total autonomia nisso para todos os times que trabalham. E esse pensamento foi levado para o negócio. E é assim que a gente toca o negócio, é assim que eu, no caso, toco a organização na América Latina. Alinhando que problemas a gente tem que resolver, mas resolvendo os problemas da nossa maneira. Então, se a gente colocar polos entre autoritário e liberal, sem dúvida Spotify está no mais liberal possível. E isso faz com que a gente consiga tomar risco e fazer algumas apostas. E as apostas que a gente fez para construir o nosso negócio são essas. Acesso, conveniência, grátis e mobile. No acesso, tem uma foto de um CD aqui, mas eu preferia que tivessem uma foto de um gramofone. Porque em 1877, o gramofone, o primeiro device para se escutar música, era um device onde as pessoas tinham propriedade sobre ele. Elas eram donas do gramofone. E desde lá até o download na loja do iTunes ou qualquer outra loja legal, desde lá, música é algo que se possui. A crença da empresa é de que a variedade que o acesso propicia mataria o conceito de acesso. E, inclusive, a questão de armazenagem quando a gente vai para o digital. No físico nem se fala, né? Assim, quem ainda tem 200, 300, 400 CDs
Muita gente digitalizou todos eles e jogou fora. Eu fiz isso, não eram muitos, eu tinha mais ou menos uns 500. Digitalizei e eu não tenho mais. E no digital a mesma coisa. Quando você baixa um arquivo, ele é seu, ele está ocupando espaço naquele computador, mas a hora que você vai para o celular não está lá, ou para outro computador, ou que você chega inclusive num device público, não está lá. A nossa ideia, acesso, nuvem. E isso vai destruir a questão da propriedade da música. Conveniência. 180 milissegundos é o que demora para o ser humano ter uma percepção de instantâneo. Então a gente pega o celular e com 1 segundo já fica, porra, não funciona. 2 segundos não funciona. Mesmo que seja um novo feature lançado hoje, a gente já não aguenta esperar. É por causa desses 185 milissegundos. Então todo o nosso trabalho de engenharia é pensando que entre você apertar play e escutar uma música, você tem que trabalhar com esse número. E a gente numa rede decente, não precisa ser muito boa, 3G, a gente trabalha sempre nessa faixa de 200 milissegundos. Mas conveniência não é tudo. A gente está brigando contra um concorrente que tem um preço muito baixo. Muito baixo mesmo. É a pirataria. E aqui eu queria deixar um dado para quem acha que o download de música fez alguma cócega em pirataria em algum momento. O download legal em 2011 teve seu melhor ano. 4 bilhões de downloads. Melhor ano do download no mundo. No mesmo intervalo de tempo, nesses 12 meses, estima-se de 4 a 10 trilhões de downloads ilegais. Ou seja, o download não funcionou para combater o principal inimigo da música, que é a pirataria. A gente trabalha com grátis, eventualmente a gente converte, e converte bastante. A gente já está em 27% de taxa de conversão de usuários grátis para usuários pagos. Isso é o que acontece com concorrentes nossos. O Tidal está aí, ele fez um barulho gigante, acho que a gente vai falar um pouco mais no painel sobre Tidal. Não saiu o número, mas eu tenho o número. Saiu, mas está preto, não dá para ver. 500 mil de assinantes tem o Tidal, investindo a fortuna que investiu, fazendo o barulho que fez. A gente não acredita que com o modelo pago você combate a pirataria. E sempre vai ter o free disponível. YouTube é free, YouTube é grátis. A música está lá. 70% das 1 bilhão de pessoas que acessam o YouTube acessam para escutar música. Pirate Bay. Pirate Bay. Alguém sabe de onde é Pirate Bay? Que é uma plataforma pirata de mais êxito no mundo? É da Suécia. Então, o que o governo fez na Suécia e toda a cultura sueca também favoreceu plataformas como essa, que ninguém consegue fechar. E está aí, e existe até hoje, e é muito grande, e não é só de música. Mobile. A gente, em dezembro de 2013, a gente lançou o nosso aplicativo grátis em mobile. A gente conseguiu convencer as gravadoras, os donos dos direitos, que a gente precisava disso para ter muita escala. E vocês veem o que aconteceu com esse número. As pessoas não querem mais a música num lugar só. Elas querem música on the go. Em qualquer lugar, você quer pegar seu celular, conectar no Bluetooth, no seu carro, colocar no headset. É música 24 horas por dia. E é mobile. E não pensem que eu estou falando de celular, porque a gente acredita que em 5 anos, celular não vai ser o seu principal equipamento mobile. A gente não sabe qual vai ser, mas não vai ser o celular. Editorial. Editorial é algo que é muito importante para a gente também, que é curadoria. São os nossos curadores fazendo playlists. Por que isso é importante? Porque as pessoas mudaram seus hábitos. Se em algum momento elas procuravam música por gênero, por artista, por banda, hoje elas procuram por ocasião de consumo. Elas procuram para festa, para pré-festa, para ressaca, para o churrasco e para coisas que eu não posso falar aqui. Mas, sem dúvida, não existe mais o mesmo hábito que existiu para mim, que existiu para a maioria de vocês. E hoje se busca música para ocasião de consumo e não por gênero. Outra coisa muito importante é a inteligência de audiência. A gente diz que a gente não é uma companhia de música, a gente é uma companhia de dados, né, do Big Data mesmo. A gente é música de coração, mas de design a gente é dados puro. E a gente usa toda a inteligência que a gente tem dos nossos usuários, e não é cookie não, tá? É usuário real, é dado que a gente chama de first party, para melhorar o quê? A própria experiência dos nossos usuários. Aqui eu vou pular.
E o futuro para a gente é o quê? É oferecer o que o nosso usuário quiser, quando ele quiser e como ele quiser. É personalização. Esse é o futuro para a gente. Aqui tem um exemplo, que é o Discover Weekly, que a gente lançou agora em julho, que é uma playlist que a gente entrega para todos os nossos usuários no primeiro dia da semana, e é uma playlist só de coisas novas, baseado nos gostos do usuário. A gente sabe o que ele escutou, a gente sabe o que ele gostou, o que ele não gostou, e todo domingo, toda segunda, você recebe essa playlist. Que isso é uma maneira como a gente está usando essa personalização de conteúdo. E falando um pouco de números, o que está acontecendo com esse mercado? A gente já tem 7 anos de vida, e para nossa imensa felicidade, o único número que eu quero apontar lá é que digital, em 2014, pela primeira vez, se equiparou a físico em vendas no mundo. Digital crescendo e, sem dúvida, físico caindo. Download ainda é muito grande. Spotify é maior que iTunes na Europa. No mundo ainda não é, mas download cai de 10% a 15% todo ano. E streaming cresce mais de 50% todo ano. Um outro número que eu queria mostrar para vocês é de Brasil, que é a mesma coisa. A música física caindo quase 16%, a música digital crescendo 30%, download ainda cresce no Brasil, a gente está uma onda atrás ainda, mas com streaming provavelmente esse ano já crescendo mais que download. E o Brasil é o 9º mercado de música do mundo. E aquilo que eu falei do faturamento, é o 9º mercado de música do mundo faturando menos de 250 milhões de dólares. Então tem muito para crescer, tem muito para crescer. E número de Spotify. A gente está com 75 milhões de usuários no mundo, desses 20 milhões são usuários pagos, é uma taxa de conversão altíssima, como eu falava para vocês. São 30 milhões de músicas, 2,5 bilhões de playlists, 58 países, 148 minutos por dia cada usuário nosso fica. No Brasil é 146, então a gente está exatamente na mesma média. Todas as outras redes sociais é um pouquinho mais de 1h30, para vocês terem ideia do nível de engajamento que existe dentro da nossa plataforma. E em royalties a gente pagou 3 bilhões de dólares desde a nossa existência. Mas aí eu queria contar para vocês que demorou 5 anos para pagar o primeiro bilhão, demorou 11 meses para pagar o segundo bilhão, e demorou 6 meses para pagar o terceiro bilhão. E essa é a velocidade com que a gente está crescendo, que é o chamado crescimento exponencial. Em breve a gente deve anunciar o 4º bilhão. Falando de apostas, porque eu falei de apostas aqui, e as grandes apostas que a gente fez. A gente fala de amanhã fazer as nossas apostas, porque o nosso planejamento é feito a cada 6 meses. Não tem como planejar. A gente falava um pouco aqui, né, o Valim falava um pouco sobre planejamento de longo prazo, sobre ver futuro. Na nossa categoria é impossível. Então é a cada 6 meses que a gente faz o nosso planejamento. Independente do tempo, cada um de nós aqui vai voltar e fazer apostas. Principalmente no momento de crise, onde a gente tem que fazer apostas firmes para driblar a crise e não abraçar a crise. E aí eu queria colocar algo que tem muito a ver com as empresas de vocês aqui, que é sucesso. No Spotify tem uma frase que a gente usa que é: nós estamos ganhando, mas é sempre gerúndio, não tem nós ganhamos. Porque a gente não sabe se vai estar ganhando amanhã. O que acontece com empresas de sucesso? Elas entram em inércia. E depois da inércia vem fracasso. A não ser que seja uma categoria que não tem movimento nenhum, vem fracasso. Aqueles números que eu coloquei da lista das 500 maiores, acho que ilustram um pouco isso. O Blockbuster ilustra isso um pouco, a Barnes & Noble ilustra isso, não sei quantos de vocês conhecem essa livraria americana, que poderia ter comprado a Amazon há mais ou menos 10 anos atrás, 15 anos atrás, por 50 milhões de dólares, e não comprou. Essa frase do ex-presidente da IBM, que salvou a IBM, eu gosto muito porque ela fala que quando uma empresa tem sucesso, ela cria uma cultura para reforçar os fatores que levam essa empresa ao sucesso. Só que aí o ambiente externo muda, qualquer similaridade com o Brasil, mera coincidência. O ambiente externo muda e essa empresa não consegue mudar. Essa cultura vira, inclusive, uma barreira para essa empresa mudar. E cultura, como eu falei, é comportamento.
E tem várias maneiras de você mudar comportamento, muitas. Você pode falar de definição de cargo, você pode falar de recompensa, você pode falar de contratação, de treinamento, da maneira como você lidera. Mas eu acho que a primeira maneira de se mudar a cultura é uma maneira muito simples que cada um de nós pode fazer aqui, usando uma tecnologia incrível, que chama o nosso telefone inteligente e a nossa agenda. A gente é a nossa agenda. E esse é um exercício muito interessante, olhar a nossa agenda, sair um pouco dela, olhar de helicóptero e começar a comparar semana a semana. O que eu tenho feito? Aonde eu estou colocando minhas fichas? Aonde eu estou colocando meu tempo? O quanto eu estou dedicando essa agenda para mudança? Porque uma coisa eu posso garantir para vocês. Se não existir tempo dedicado para mudança, essa frase vai fazer muito sentido. Esse cara salvou a Ford em 2008, ex-presidente da Boeing, e ele fala que se você não gosta de mudança, você vai gostar menos ainda da palavra irrelevância. Era isso, gente. Obrigado. Bom, vamos lá. Estamos com o cronômetro à nossa frente, temos 20 minutos para esse debate, e já passo direto para o Juan. Juan, além de uma pessoa de marketing envolvida aqui no Congresso, ele é músico. Então, ele está no ambiente que gosta. Juan, por favor. Bom, primeiro, parabéns aí, Gustavo. Acho que foi muito inspiradora aí a tua troca de ideias aqui conosco. E só complementando o que o Ricardo colocou, na verdade, eu sou músico frustrado, né, porque acabei não conseguindo viver da música. Eu disse que tu era músico, não qualifiquei o... Tá bem. Bom, eu acho que a gente está aqui nessa manhã com uma manhã muito produtiva aí, com a palestra do Valinha, agora a tua, fazendo um complemento muito inteligente. E a gente está aqui num congresso de marketing, onde eu acredito que todo mundo que está aqui, ou pelo menos a maioria das pessoas que está aqui, está em busca de, bom, como é que eu uso o que eu estou ouvindo aqui para colocar em prática, e não é amanhã, é hoje, depois que terminar o congresso. Então, eu queria, de maneira bem objetiva, aí, olhando os números que tu apresentaste, eu preparei aqui algumas dúvidas que eu acredito que seja pertinente com os demais presentes. E, de maneira geral, seria o seguinte: quais são os principais drivers que fizeram uma empresa como a tua valer $1 bilhão em apenas 3 anos e já 8,5 bilhões de dólares em 7 anos? Ou seja, de maneira bem prática, como é que se consegue crescer tanto em tão pouco tempo? Eu acho que tem algumas coisas do Spotify que eu valorizo muito. A primeira é um propósito muito claro, que eu não falei para vocês, mas é um propósito de levar música grátis para todas as pessoas do mundo, em qualquer lugar, e ao mesmo tempo pagando os artistas. E esse propósito, a gente é muito fiel a ele. Acho que vocês viram o debate todo com a Taylor Swift no fim do ano passado, foi sobre o modelo grátis, e a gente não abre mão, porque esse é um propósito que é altamente mobilizador para todo mundo que trabalha nessa empresa. Trabalhar numa startup não tem glamour nenhum. É muito difícil, não tem recurso. E é esse propósito que faz com que todo mundo vá todo dia trabalhar 12, 13, 14 horas, porque a gente sabe que está mudando uma indústria toda, e está mudando uma indústria toda para melhor. Essa é uma coisa. Tem uma clareza muito grande da nossa estratégia. Nossa estratégia é como a gente gera valor e como captura valor. Isso vai mudando a cada 6 meses, muitas vezes. Mas tem uma clareza muito, mas muito grande. Tem uma questão de pessoas. A gente tem que sempre contratar os melhores. E contratar os melhores com o fit cultural que a gente quer, que é muito difícil, e muitas vezes com um perfil generalista, porque numa startup você acaba fazendo de tudo. Não existe realmente aquela organização de silos onde você foi contratado para fazer só o que te pediram. Você literalmente faz de tudo. Como diretor-geral, nos últimos 2 anos, muitas vezes eu me sinto assistente do assistente, muitas vezes eu me sinto diretor-geral. Não tem trabalho que a gente não faça, não tem trabalho que não seja digno. Eu acho que esses pontos são muito importantes. O último ponto para a gente é um ponto que tem a ver com qualquer startup, é a busca do sucesso e a busca de um gerenciamento de crescimento muito grande. Tá? Crescimento de top line é importante para a gente, mas também mostrando um caminho para a rentabilidade, nunca perdendo isso de vista. Beleza, uma pergunta, Gustavo. Tu citou a questão da cultura de empresa sueca. No caso específico do Spotify do Brasil, vocês tropicalizam um pouco essa cultura ou vocês importam e mantêm esse DNA da origem? A gente, na verdade, a gente importa esse DNA da origem.
a gente só tropicaliza um pouco porque existe um entendimento meu de que quando você está operando uma empresa, você está no que eu chamo de batalha terrestre, né? É realmente lama, tiro, e muitas vezes, quando as pessoas estão na Suécia ou até em Nova York, elas pensam muito em batalha aérea. E batalha aérea e batalha terrestre são coisas muito diferentes. Então a gente tropicaliza para a batalha terrestre, mas é a mesma cultura. Juan. Bom, Gustavo, a gente tem falado aqui muito sobre criação e geração de vantagem competitiva durante toda a manhã, como é que a gente vai fazer para se perpetuar, como é que a gente vai olhar adequadamente o mercado, mas de maneira assim, bem objetiva, esse teu mercado é um mercado que ele é muito usual para as pessoas hoje. Então, eu gostaria de saber quais são efetivamente as grandes vantagens competitivas que o Spotify criou durante esse tempo e que o tornam mais relevante, por exemplo, que o RDO, que o Tidal e que a própria Apple Music, que está crescendo aí. E dentro dessa mesma batida, o que vai manter ou o que deve manter competitivo o Spotify nos próximos anos? Como é que vocês fazem essa leitura? Eu assisto todos esses lançamentos em streaming ao vivo e eu gostei muito do lançamento do Tidal, porque nesse lançamento, aqueles artistas que estavam no palco, grandes artistas, super reconhecidos, que, a propósito, tem o catálogo todo dentro do Spotify, um deles falou: a gente é feito por artistas para os artistas. E acho que no Spotify a gente é feito por fãs de música para fãs de música. Então, acho que essa é uma diferença muito grande. Apesar da gente pagar os artistas, a gente é feito para fãs de música. Mas eu diria que 3 pontos são muito importantes. Eu falei um pouco do editorial, da curadoria de conteúdo. A gente foi o primeiro serviço do mundo com curadoria humana. A gente tem mais ou menos 400 pessoas no mundo fazendo curadoria humana, que é muito importante para a gente. Não é só algoritmo, mas a gente tem a personalização através do algoritmo também. Quanto mais você usa, mais o sistema te conhece, mais ele te faz recomendação que é boa para você e que você não sabia. E o terceiro ponto, que Apple Music não tem, é o social, né? A gente acredita que você não tem que ficar dentro da plataforma, a gente integra com absolutamente todas as plataformas sociais e a gente é promíscuo nessa integração. Você pode copiar link de playlist, de música, de perfil e colocar em qualquer meio digital e compartilhar com quem você quiser. Eu diria que a combinação desses 3 pontos são o nosso diferencial. Gustavo, nós temos uma pergunta aqui do Eduardo Santos, que é diretor da Loop Reclame. Eu pediria que a produção, por favor, colocasse no ar. Legal fazer a pergunta para o Gustavo, então, do Spotify, que é o seguinte: Spotify é uma plataforma, existem outras, né, a rádio, Deezer, etc, da Apple, etc, que são as rádios dessa nova geração, né, onde a galera ouve música, né, já que o rádio hoje mais fala do que toca. E as rádios, né, porque tocavam músicas, brigavam muito por quem tocava música antes, quem promovia o show de tal artista, quem isso, quem aquilo. O que o Spotify está fazendo nesse sentido, assim, para se diferenciar das outras plataformas? Vocês vão brigar, se degladiar, que nem as rádios se degladiavam? Essa é uma boa pergunta. A gente tem uma filosofia que, inclusive, é bastante sueca, onde a concorrência é muito bem-vinda desde que ela seja legal. Então, se for uma legal no seguinte sentido, pagar os direitos, não legal de ser legal. Está pagando direito para o artista? Bem-vindo, porque o bolo todo vai crescer. E aí, acho que o Valim comentou alguma coisa sobre isso. A concorrência é bem-vinda porque ela nos faz ser melhor, né? Quando você não tem concorrência, sua calça começa a ficar apertada, você tem que aumentar de número, né? Quando tem concorrência, você está realmente sempre em boa forma. Então, a concorrência é realmente muito bem-vinda para a gente não vai se degladiar com nenhum concorrente e a gente abre os braços para todos eles. Claro que a gente investe muito tempo e muito dinheiro nesses pontos de diferenciação, inclusive ponto de diferenciação mais importante para a gente, como eu coloquei, personalização, e a gente acredita nisso, tanto que comprou uma empresa, a gente não dá lucro ainda, e a gente comprou uma empresa por $100 milhões, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que chama Econest, que é um spin-off do Media Lab, do MIT, que são 3 caras que só estudavam comportamento de música, fizeram um spin-off e viraram a empresa de inteligência de música mais importante do mercado, provendo serviços para iTunes, para Deezer, para todos. E a gente comprou eles, porque a gente acredita tanto nessa diferenciação que a gente está investindo muito forte nisso.
Gustavo, eu quero te fazer uma pergunta agora como consumidor de música. Eu sou cliente do Spotify. E é possível imaginar que, na sequência, a gente possa vir a ter um Spotify de vídeos de música? Essa é uma boa pergunta. A gente tem um plano de inovação que é guardado a 7 chaves. Eu mesmo, muitas vezes, desconheço vários pontos que estão lá, mas a gente já lançou vídeo nos Estados Unidos. Não sei quantos de vocês sabem, a gente lançou agora em maio. No Spotify? No Spotify. Só lá nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido e na Suécia. Então, a gente já tem vídeos não vídeos musicais ainda, a gente está indo para entretenimento. Tá? Então, tem vídeos de entretenimento em geral, de notícias, de esportes, de comédia, e a gente lançou podcasting também. Então, a gente está indo para um conteúdo não musical. Não significa que música não é o nosso core. Significa que esse conteúdo não musical, na nossa opinião, atrai usuários que muitas vezes não querem escutar música naquele momento, mas que eventualmente vão escutar mais música. Mas o nosso plano é de diversificação, sim. Ok. Juan. Bom, Gustavo, pegando um gancho com as tuas duas últimas colocações e trazendo para a vida como ela é, né? Para a vida real, Brasil, a gente está discutindo esse momento complexo. Eu, particularmente, não gosto muito de falar em crise, eu gosto de tratar como um cenário complexo. Mas como é que o Spotify, de maneira objetiva, pretende driblar esse cenário complexo no Brasil e gerar um EBITDA ou um EBITDA positivo? Como é que se gera rentabilidade no Brasil num momento complexo como esse? Eu parto da crença de que você não consegue focar em crescimento e lucratividade ao mesmo tempo. Eu não estudei administração, sou engenheiro, mas eu aprendi isso, que você não consegue fazer essas duas coisas, você tem ciclos. O nosso ciclo é de crescimento top line, não é um ciclo de lucratividade. Ele é um ciclo onde eu preciso demonstrar a minha habilidade de reduzir a perda, mas eu não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer para reduzir a margem, porque senão eu mato meu negócio. Acho que o Valim deu um exemplo importante aqui também. E como é que a gente vai driblar a crise? Eu acho que a gente tem 2 modelos de negócio, né? O grátis e o pago. O modelo pago a gente nunca vendeu tanto, porque do ponto de vista de vantagem econômica, você paga R$14,90 por mês, tem 30 milhões de músicas, né? Que isso é mais ou menos equivalente aí a 5 músicas no iTunes. Então, streaming é a resposta para esse modelo no pago e no grátis também, porque você não paga nada e tem acesso a toda a música. Mas para manter o grátis, vem o nosso segunda linha de negócio, que é venda de publicidade. E venda de publicidade está difícil. Está difícil, mas está todo mundo investindo ainda. Então, o que está acontecendo é que a gente tem que ir muito para cima de agências e anunciantes, coisa que nos primeiros meses da nossa vida no Brasil, a gente tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses no Brasil, não precisava, porque a gente era novidade, todo mundo queria. Hoje, ninguém está indo atrás da novidade. Então, a gente tem que se esforçar mais para vender. Mas eu não aceito, não vamos bater cota porque tem crise. Não, é como é que a gente vai driblar a crise e bater a cota. Gustavo, saindo um pouco da questão da música propriamente dita, entrando no modelo de gestão. Você falou sobre squads, que na verdade é um grupo de trabalho, células de trabalho, enfim. Fala um pouquinho mais de como isso funciona, que eu acho super interessante, como essas empresas tipo Spotify, que são startups, enfim, têm um modelo de gestão absolutamente heterodoxo, fora do comum, e com o resultado, que é isso que é o mais importante. A nossa inovação, isso vem muito de produto, né? Então, você pega, por exemplo, Android, ou iOS, ou integração com BMW, ou integração com Sonos, ou integração com Telco, que a gente faz muito. Então, ou então toda a parte de um detalhe lá, que pode ser, por exemplo, o Discover Weekly, que eu mostrei para vocês. Cada ponto do nosso produto é desenvolvido por um squad. Cada ponto. E eles têm total autonomia para fazer isso. Esses squads são de quantas pessoas? No máximo 8. No máximo 8. No com máximo perfis 8. Variados. Era muito engenheiro no começo. Hoje você tem gente que estuda comportamento. Hoje você tem psicólogo. Por quê? Porque a empresa, quando começou, ela começou feita por tecnólogo para tecnólogo.
Mas você tinha que fazer um esforço para usar Spotify no começo, não era amigável. E a empresa entendeu que ela precisava, quem curte tecnologia é tecnólogo mesmo, consumidor curte produto. Então você precisava trazer um pouco mais dessa visão de consumidor para dentro. Hoje os squads e toda a parte de produto e engenharia não tem só engenheiro. Então tem um mix bastante interessante. Você tem gente de marketing, inclusive, que participa desses squads, né? E cada um tem total autonomia de fazer, de desenvolver o produto ou resolver um problema como quiser. A gente faz um negócio muito interessante também, que 2 vezes por ano a gente para a empresa, por uma semana, e no que a gente chama de Hack Week, que é a semana do Hack. Nessa semana, toda a liderança, todo mundo. Então, eu aqui, presidente lá fora, time de liderança lá fora, mensagem de fora do escritório. Está todo mundo fora do escritório, para tudo. Não se marca reunião nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Com 2 meses de antecedência, você identifica o projeto que você quer trabalhar. Existe uma plataforma online onde você angaria gente que quer trabalhar com você. Você pode ir fisicamente para qualquer país ou trabalhar online. E de segunda a sexta se prototipa o projeto, e muitos desses projetos viram de verdade tudo que vocês estão usando de Spotify. Um dos projetos que foi feito que eu adorei chama Forgotify, não sei quantos de vocês conhecem, mas um grupo identificou que tinham 3 milhões, se não me engano, de músicas no Spotify que nunca tinham sido escutadas, e eles criaram esse app que só de apertar vinha uma música que nunca foi escutada. E deu para entender porque elas nunca foram escutadas quando eu comecei a usar. Mas eu gostei muito da ideia. Gostou muito da iniciativa. Ué. Bom, Gustavo, pegando aí novamente um gancho em cima do que tu colocaste na relação essa de integração interna, mas olhando um pouco para fora do Spotify. Queria trazer uma questão que aconteceu há pouco tempo atrás, que foi o ocorrido aí da troca da cor do Spotify, né? E que isso gerou uma grande repercussão aí nas redes sociais. Então, dentro desse contexto, eu gostaria que tu refletisse aqui conosco, como é que vocês pretendem cada vez mais ouvir os usuários de vocês e também de que forma vocês pretendem se comunicar com eles daqui para frente nesse novo contexto mercadológico que a gente está vivendo, um contexto em rede, sistêmico, enfim. E nessa mesma linha, como é que uma empresa consegue, em tão pouco tempo, usuários que já se sintam tão proprietários da marca a ponto de reivindicarem por não terem sido consultados na hora da mudança da cor? Não, esse é um ponto bom. A gente realmente mudou toda a logotipia, a identidade visual da empresa, a maneira como a gente aplica as cores. E por que a gente fez isso? Primeiro, acho que é importante colocar assim, uma questão. Às vezes se criam vacas sagradas dentro da empresa, né? Não podemos mexer no verde, né, do Spotify. Mas não pode por quê? No preto, branco, no verde, no Próxima Nova, super criativo, é o que tinha, foi feito num Apple há 8 anos atrás. E aí você pergunta para o dono, presidente, sócio, por que esse verde existe? Não, porque ninguém estava usando na época, e aí eu peguei o verde. Então essa é a vaca sagrada que você tem, né? Você não tem uma vaca sagrada de verdade, você pode mexer. E quando a gente vira uma empresa realmente super democrática, que atrai millennials, né? Que atrai esse pessoal de 18 a 34 anos, que nunca pagou por música e escuta muita música, você tem que ter uma identidade visual que traduza toda essa vibração, e não uma identidade visual de empresa de tecnologia. Você tem que passar de empresa de tecnologia para empresa de entretenimento, que foi o que a gente fez. A gente sabia que poderia ter ruído, mas a gente tem que tomar algumas decisões que são necessárias para a evolução do nosso negócio e, de certa maneira, ignorar um pouco a opinião dos seus usuários, sem distanciar. Alguns reclamaram, o pessoal reclamou do verde, teve blog, teve grupo, mas a vida segue. E hoje você tem... Na verdade, a gente criou um sistema que permite o que a gente chama de duotone. A gente trabalha agora o logo e a marca em sempre 2 tons. Isso é feito por um software que qualquer gênero de música, qualquer artista, a gente adapta esses 2 tons para esse artista e para esse gênero de música. Antes você não conseguia fazer isso. E agora isso é feito automaticamente, o marketing tem uma liberdade dramática e você continua falando com todos os gêneros, com todos os artistas, com todas as ocasiões de consumo. Então, na verdade, eu considero algo super moderno que eu nunca vi antes na indústria de design, de identidade visual.
Os nossos usuários não são usuários, são fãs. Assim como os nossos funcionários não são funcionários, são fãs. É a maneira como a gente trata cada um deles. Se vocês forem no @Spotify Cares, eles falam português, mas a gente ainda não tem um perfil em português, e vocês vão ver como vocês são tratados. E a gente trata as pessoas realmente como a gente gostaria de ser tratado, e a gente oferece um produto que é altamente inovador, que faz com que as pessoas escutem mais música. E quando elas escutam mais música, elas são mais felizes, né? Então, a gente gera esse amor pela marca. Isso eu não tenho dúvida. A música é algo que toca as pessoas, né? E dificilmente a gente vai lembrar de algum momento que a gente não faça uma correlação com alguma música que fez parte da vida da gente. E falando em música, ontem nós estávamos conversando e você falou aqui do planejamento de 6 meses, que eu acho que é absolutamente prudente e faz parte de empresas com esse perfil e até de empresas mais conservadoras. A gente não consegue enxergar muito além disso com precisão hoje. Mas você falou que dentro da empresa de vocês têm um posicionamento que vocês não sabem como é que nós iremos escutar música daqui a 5 anos, eu acho que você falou, 10 anos. Como é que vocês tratam isso? Sendo uma empresa que vive da música e vocês mesmos se questionam de como nós escutaremos música nos próximos 5 anos ou daqui a 5 anos. Essa é uma pergunta ótima. Eu vim de empresas que isso é inimaginável. Na minha primeira reunião, a gente faz uma reunião de estratégia 3 vezes por ano, são mais ou menos 40 executivos do mundo, com o time de liderança e o nosso presidente. E a primeira vez que eu estava lá e que eu escutei que a gente não sabia e que é isso, a gente não sabe, eu falei, nossa, onde eu entrei? Né? A gente não sabe. Mas hoje eu tenho a plena consciência de que nenhum negócio sabe, ou poucos negócios sabem. Eu tive essa discussão com gente da indústria de consumo, e a gente estava falando do Dollar Shave Club, né, que você paga $1 por mês e recebe as giletes. Essa é a maneira como nos Estados Unidos as pessoas estão se barbeando, e ninguém da indústria sabia, foi alguém de fora da indústria que fez isso acontecer. Então, eu acho que a ambiguidade, né, tem muito a ver com a cultura. A ambiguidade e mostrar a vulnerabilidade. Se a gente não tem a resposta, a gente vai atrás da resposta. A gente sabe que música vai continuar sendo móvel. A gente não acredita que necessariamente as pessoas vão continuar escutando música através do seu celular. Mas a gente não consegue prever hoje qual vai ser esse device móvel. A gente acredita nos wearables, né? Então, se vai ser numa pulseira, se vai ser num relógio inteligente, se vai ser na sua jaqueta, mas a gente acha que o celular vai ter competição ferrenha para escutar música. E a nossa cultura admite isso. A nossa cultura admite a gente colocar targets altamente ambiciosos, para ser uma das maiores empresas de entretenimento do mundo e não saber como a gente vai chegar lá. E no começo eu falava, isso é besteira, né? Mas hoje eu vejo que não, isso não é besteira, porque a cada 6 meses a gente vai descobrindo como a gente vai chegar lá. Mas não dá para a gente fazer no nosso mercado uma aposta quando o preço do acesso está caindo, o preço da banda está caindo, o preço dos smartphones está caindo, estão entrando novos wearables, os carros conectados estão aparecendo, tem tanta coisa acontecendo que se a gente fizer um plano de 5 anos, é só para mostrar que a gente realmente não sabia o que ia acontecer em 5 anos. Então a gente convive com essa ambiguidade, com muito foco no que o Valim falou aqui. Execução. A execução do que a gente está fazendo hoje tem que ser primorosa. E definindo o que a gente vai fazer excelentemente bem e o que a gente vai fazer bem, que a gente chama de alta variância e baixa variância. A gente tem que pagar as contas e tem que receber. Mas fazer isso super bem muda o quê? Nada. Então vamos fazer. Não fazer cria problema no fluxo de caixa, na satisfação do cliente. Então, o que a gente vai fazer excelentemente bem? Aonde a gente vai colocar dinheiro e tempo? Em que partes do produto e em que mercados? Isso a gente tem uma clareza muito grande. Pelo menos pelos próximos 12 a 18 meses, isso não muda. Ok, Juan, muito obrigado. Gustavo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E quem não tem Spotify, eu recomendo. Como disse o Gustavo, é uma excelente ferramenta e aplicativo para passar esse momento que nós estamos vivendo. Porque realmente a música alegra, ela faz a gente ficar com o espírito leve, e o Spotify proporciona isso melhor do que ninguém hoje em dia. Obrigado a todos. Agora nós vamos para o almoço e voltamos à tarde.